Olá, amigos, companheiros queridos, sejam muito bem-vindos a mais um dia nessa nossa playlist de estudo do Livro da Esperança, onde realizamos as leituras das mensagens trazidas por Emmanuel, onde estudamos um pouquinho do Evangelho, relendo os textos, as passagens, fazendo as nossas singelas reflexões. Pedimos, como sempre, a Deus a bênção do estudo, do entendimento, que as luzes do Cristo nos conduzam todos ao progresso, ao amadurecimento do senso moral, à libertação de antigos preconceitos, ideias diferentes da lei de Deus. Hoje somos todos aqueles que queremos nos unir e pedir a Deus sempre a possibilidade do trabalho com a falange do bem. Queremos nos aperfeiçoarmos como trabalhadores, aprendizes do Cristo. Dessa maneira, então, iremos fazer a leitura da mensagem 67, que tem como título no livro Tempo de Hoje, em que Emmanuel nos traz aqui no Evangelho de João, a anotação no capítulo 12, versículo 35, em que Jesus nos afirma: andai enquanto tendes luz. E depois ele vai nos trazer aqui o capítulo 20, a continuação dos trabalhadores da última hora, o item 3, que justamente é uma mensagem do Espírito Henri. Antes de começarmos esse trecho da mensagem do Espírito, essa instrução espiritual, nós, para entendermos melhor esse item 3, nós vamos fazer a leitura justamente do primeiro item, quando Jesus explica através de uma parábola o reino dos céus. Ele diz assim, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículo 1 a 16, e também na parábola do banquete de núpcias. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para sua vinha. Após ajustar com eles que pagaria 1 denário, a moeda da época, por dia a cada um, mandou-os para sua vinha. Tendo saído ainda na 3ª hora do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam à praça sem nada a fazer, e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles se foram. Voltou ainda a sair a hora 6ª e a hora 9ª, e fez o mesmo. Voltando a sair na hora 1ª, encontrou outros que também estavam sem nada a fazer, aos quais ele disse: por que estáis aqui durante todo o dia sem trabalhar? E eles lhe disseram: é que ninguém nos assalariou. Então ele falou: ide vós também para a minha vinha. Então nós vamos lembrar aqui, que são, o primeiro horário aqui, 6 horas da manhã, são 12 horas de trabalho. Depois ele sai à 3ª hora, 9 horas da manhã. Então a pessoa já vai trabalhar 9 horas. A 6ª hora, ele ainda vai na 6ª hora. A 6ª hora, como se fosse assim, meio-dia. Então o trabalhador vai trabalhar 6 horas, Então a metade daquele que foi na 1ª hora. Depois ele vai na hora 9ª e faz o mesmo. Hora 9ª é às 15 horas, ou seja, o trabalhador vai trabalhar 3 horas. E ainda volta a sair a 1ª
Ou seja, ele sai mais 4 vezes após a primeira hora. 1/10, então às 17 horas, o trabalhador vai trabalhar 1 hora, que é até 18 horas. Nós vamos lembrar que ele vai aqui na praça, né? Que nem a gente vai na praça encontrar ali um trabalhador. Então, no final da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Quem são os últimos? Aqui estavam trabalhando só 1 hora. Aqueles que tinham vindo para a vinha apenas na hora 1/10 aproximaram-se e cada um recebeu 1 denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram e julgaram o quê? Que iam receber mais do que os outros. Mas receberam apenas 1 denário cada um. E então puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e vós lhe pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Como resposta, o dono da vinha disse a eles: meu amigo, não te faço nada de errado. Não combinaste comigo 1 denário pela jornada de trabalho? O trato não foi esse? Toma, pois, o que te pertence e vai-te. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não é permitido fazer o que quero? Aí que vem aquela frase: acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Acaso o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, essa ideia, né, da quantidade de trabalho é aquilo que até hoje pensamos, muitos de nós. Mas só que Jesus nos fala, né, a cada um será dado segundo as suas obras, e não segundo o tempo, a quantidade, né? A gente pode dizer assim. E muitos de nós não sabemos a diferença entre a quantidade e a qualidade. A quantidade é de tempo. Então, antiguidade é posto. É quando se fala antiguidade é posto. Então, eu comecei não sei quantos anos, eu tenho 50 anos de trabalho, por aí vai. E a qualidade? Será que nós tivemos essa qualidade o tempo todo? Então, qual o objetivo do trabalho? Nós vamos lembrar dos mercenários, né? Eles trabalham pelo dinheiro. Então, ele faz jus à hora do relógio, é aquilo que ele tem. É aquilo que ele disponibiliza. E o tempo, nesse entendimento aqui, ele é relativo em função da maturidade do espírito. Qual é o prêmio do trabalho? É a alegria pela conquista do direito de trabalhar. Então nós vamos lembrar, né, aqui inicialmente nós trouxemos a ideia aqui de Kardec, que iniciou a sua tarefa, a sua missão aos 51 anos, em 1855, e desencarnou em 1869, ou seja, ele desencarnou com 65 anos. Quanto tempo ele trabalhou? Se a gente falar em questão de tempo, 14 anos. Quantas pessoas trabalham há décadas, há séculos, e não tiveram essa qualidade de trabalho? Como é que foi a dedicação dele? Foi apenas pelo tempo? Ou foi uma dedicação de corpo e alma? Se ele fez isso com amor? Né? Então vamos perceber o fruto de um trabalho dessa maneira. Então, esse é o cântico da esperança, né? Para todos nós, pois que em qualquer momento é oportuno, quando aceitamos com boa vontade o convite para o trabalho. Nós colocamos aqui que esses de primeira hora, né, o item 3 vai nos falar assim, ó. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e na sua vigorosa linguagem
Os trabalhadores que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso continuado através dos séculos. Depois, por quem da segunda hora? Os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos. E, finalmente, da última hora, os espíritas, né? Este vindo por último, foram anunciados e preditos desde o advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Mas o que digo eu? Essa é a mensagem do Espírito, né? Receberão uma recompensa maior, sendo os últimos a chegar. Os espíritas aproveitam os trabalhos intelectuais dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem. E porque seus trabalhos, seus resultados são coletivos, pertencem a todos. Deus abençoa a solidariedade. Diga-se a propósito que muitos deles revivem atualmente, ou ainda reviverão para acabar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram entre eles. Porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não mais na base, mas no acabamento do edifício. Seu salário, portanto, será proporcional ao mérito da obra. Nós não temos ideia das reencarnações, né? Quem foram esses que muitas vezes observamos e falamos, nossa, que exemplo bonito de trabalho, em todos os setores. Quem foram? Então são aqueles que retornam, não mais trabalhando na base, né? Já é uma questão de acabamento, é finalização de um trabalho. Então, chamado a prestar conta do seu mandato terreno, o espírito percebe a continuação da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, ele sente que rapidamente compreende o pensamento dos seus antecessores, que inicia a luta, amadurecido pela experiência, para continuar avançando. Então, muito trabalho nós vamos deixar pelo nosso próprio desencarne, mas quando retornarmos, aquilo vai ser como recordarmos de alguma coisa. Faremos de uma maneira cada vez melhor, com mais eficiência, com mais madureza, podemos assim dizer. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, divertidos quanto à profunda justiça de Deus, não mais se lamentam e o adoram. Esse é um dos verdadeiros sentidos dessa palavra, que contém, como todas aquelas que Jesus dirigiu ao povo, os rudimentos da vida futura, e também sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, dessa solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Nós estamos interligados, não é assim? Todos nós somos herdeiros do homem. Quem foi esse que esteve antes de mim? Por isso que nós agradecemos todos esses que trabalharam, que começaram a obra. Agradecemos demais, né? Como sempre, a Kardec, que organizou todo esse pensamento. Sai do abstrato e coloca no concreto para que nós tivéssemos cada vez mais facilidade de entendimento da revivência do Evangelho. Não podíamos, né, deixar de lembrar aqui, no livro Vinha de Luz, Emmanuel diz assim, na psicografia com Chico Xavier: Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Olha como nós precisamos aqui nos afinizar com o serviço, entendendo que ao passar do tempo, ao aperfeiçoamento do trabalhador, como tudo na vida, iremos, né, lapidando esse trabalho. E Emmanuel, no livro Coragem, nos diz assim: o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui.
e o nosso melhor tempo chama-se agora. Então estamos aqui agora no momento correto. E Emmanuel nos diz o tempo de hoje. Hoje é o tema fundamental nas proposições do tempo. Ontem, retaguarda. Amanhã, por vir. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas à vida e executar o serviço à frente. Dia de começar experiências que nos melhorem ou reajustem. De consultar essa ou aquela página edificante que nos ilumine a rota. De escrever a mensagem ao coração amigo que nos aguarda a palavra, a fim de reconfortar-se ou assumir uma decisão, de promover um encontro que nos valorize as esperanças, de estender as mãos aos que se nos fizeram adversários, ou de orar por eles, se a consciência não nos permite ainda a reaproximação. Quantas mágoas se convertem em crimes por não havermos dado um minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio. Quantos pequeninos ressentimentos se transfiguraram em separações seculares nos domínios da reencarnação por não termos tido coragem de exercer a humildade por meia hora. Primeiro passo, né? Analisa a planta que se elevou os poucos dias em que estiveste ausente. Reflete no prato que se corrompeu durante os momentos breves em que te distanciaste da mesa. Tudo se transforma no tempo. No trecho de instantes, deslocam-se mundos, proliferam micróbios. O tempo, como a luz solar, é concedido a nós todos em parcelas iguais. 24 horas, não é? As obras é que diferem dentro dele por partirem de nós. Observe o tempo que se chama hoje. Relaciona os recursos que dispõe. Olhos que veem, ouvidos que escutam, verbo claro, braços e pernas úteis sob o controle de um cérebro livre. Ninguém te impede fazer do tempo consolação e tranquilidade, exemplo digno e conhecimento superior. Então o que nós estamos fazendo com esse tempo, né? Ou ao invés disso deixamos o tempo nos fazer, né, escorrer pelas mãos essas oportunidades. O próprio Jesus atribuía tamanha importância ao tempo que não se esqueceu de glorificar a última hora dos ceareiros da verdade que se decidem a trabalhar. Aproveita o dia corrente e faz algo melhor. Hoje consegues agir, pensar, comandar e seguir sem obstáculo. Vale-te assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor. E amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te os programas. O amanhã, né? Quem sabe? Então podemos fazer hoje, sempre temos alguma coisa a fazer. Um pensamento a enviar, uma vibração. Sempre podemos trabalhar no bem. Não precisamos esperar um momento solene, uma inscrição no local de trabalho. Nós já fomos todos convidados ao trabalho com Cristo. Não podemos perder essa oportunidade, o direito de aprender a trabalhar. Cada vez nos aprimorando, cada vez mais, melhor. Isso é a lei do progresso e daqueles que possuem a boa vontade como motor interno, né? Que nos faz caminhar, direcionar para frente e para o alto cada vez mais. Que Deus assim nos abençoe a todos, que nos envolva em sua proteção, que nos envolva em nossos locais de trabalho, com as vibrações de paz, de respeito, de serenidade, de entendimento, que todos caminhamos juntos, com Jesus, em direção a Deus. Graças a Deus.